Muito bom dia para você que acompanha a programação aqui da TV Câmara Guarulhos. Falamos ao vivo já do plenário aqui da Câmara dos Vereadores. Você sabe, à tarde, na terça-feira, tem sessão ordinária, mas entramos nesta manhã ao vivo, porque hoje é dia da segunda reunião da Comissão Especial de Inquérito, a SEI, que investiga as denúncias contra o vice-prefeito, Dr. Alexandre Zeituni, aqui na cidade de Guarulhos. Na semana passada já houve a primeira reunião com a liberação do apenas para o envolvido, o acusado, digamos assim, né? Na questão que é o vice-prefeito da cidade. Então houve a liberação do áudio para ele, porém a imprensa acabou já tendo acesso, muitas mídias acabaram divulgando e hoje então é a segunda reunião para a gente poder acompanhar aqui os desdobramentos. No final da reunião, claro, a gente vai trazer a palavra do presidente da comissão, o vereador Marcelo Seminaldo, para a gente fazer o resumo, entender o que aconteceu e passar evidentemente para você. Mas então estamos nesse pé. Hoje é apenas a segunda reunião, lembrando que a SEI tem aí 90 dias para ela ser encerrada, né? E ainda tem um prazo de prorrogação por pelo menos mais 30 dias, o máximo então de 120 dias ou 4 meses. Então essa é uma comissão que pode se arrastar ainda ao longo até do segundo semestre, se for o caso. Vamos acompanhar então a partir de agora a segunda reunião, o presidente já está a postos, ele já vai abrir, já vai compor a mesa, a gente vai acompanhar então o que acontecer aqui e no final a gente volta com a palavra do presidente para fazermos um balanço, combinado? Então já a gente se encontra. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bom dia a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, declara iniciados os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito que visa estudar, que visa investigar supostos crimes de extorsão realizados pelo senhor vice-prefeito da cidade de Guarulhos. Primeiramente, acho que antes de passar a palavra para os senhores vereadores aqui presentes, a razão, né, vale a pena explicar a razão pela qual nós convocamos essa reunião, em razão de algumas situações que aconteceram durante esse período, da última semana para cá, onde, em especial, um veículo de comunicação da cidade de Guarulhos trouxe informações dizendo que haviam conversado com uma das pessoas que supostamente constam lá naqueles áudios que nos foram apresentados, dando nome, sobrenome e trazendo inclusive fotografia de uma dessas pessoas. Eu, na condição de presidente dessa comissão, me vi obrigado a chamar essa reunião de hoje para que a gente pudesse discutir a convocação ou não dessa pessoa, né? E já passando, inclusive, ao mérito disso que eu estou colocando aqui, eu entendo que a imprensa presta um papel fundamental na democracia, inclusive no trabalho investigativo que acaba auxiliando os nossos trabalhos aqui nessa comissão. Então, o jornalista não tem o problema de mencionar, até porque ele disse isso no programa de televisão dele, o jornalista Maurício Siqueira, trouxe a informação de que havia conversado com o senhor Marco Antônio Ferreira, que é uma das pessoas que supostamente constam dos áudios, e segundo o próprio jornalista, o senhor Marco Antônio disse que sim, era ele, segundo o jornalista, né? E que ele não falaria com o jornalista, que falaria somente de forma oficial. E como a forma oficial é essa que nós criamos, eu decidi chamar essa reunião para hoje, convidar todos aqui presentes, imprensa e os demais vereadores, para que a gente possa discutir. Então, considerando isso, considerando que há nome, a fotografia e a suposta confirmação de que a pessoa é a mesma do áudio, até considerando a responsabilidade que o jornalismo e o jornalista da cidade tem que ter naquilo que ele fala, eu já encaminho a proposta para que a gente possa convocar o senhor Marco Antônio Ferreira para a próxima terça-feira vir essa comissão prestar esclarecimentos. Então, eu já passo aqui a palavra aos senhores vereadores que estão aqui presentes. Não sei se alguém mais tem alguma outra consideração para a gente poder encaminhar também. Então, com a palavra está aberto os trabalhos aqui. Com a palavra, vereador Eduardo Carneiro.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, público presente e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu gostaria apenas de tirar uma dúvida, senhor presidente. No seu encaminhamento, o senhor vai colocar em votação esta sugestão que o senhor colocou de chamar esse senhor? Bom, como a gente tem feito de forma muito democrática aqui, eu tenho submetido aos demais vereadores as principais decisões dessa comissão. Então, a minha ideia é que a gente, sim, né, se houver, na verdade, discordância, se não houver discordância, a gente pode fazer por unanimidade. Você pode encaminhar dessa maneira. Se houver alguma discordância, a gente aponta aqui a discordância e aí, sim, faz a votação. Acho que é importante também dizer que aquela decisão que nós tomamos na semana passada de fazer a notificação do senhor Alexandre Zeituni para que ele se manifestasse nesta comissão, se ele quisesse ou não, né, antes da realização da perícia nos áudios, ele se negou a receber essa notificação nossa, que foi tentada, na verdade, pelo motorista dessa casa, e comunico que a gente já providenciou a notificação por outros meios legais. Então, mas acho que respondi a sua questão, vereador. Vereadores? Ninguém quer fazer o uso da palavra? Vereadora Genilda, com a palavra. Então, senhor presidente, eu, desde a outra sessão, na primeira que nós tivemos, primeira reunião da comissão, eu defendi que a perícia fosse feita e, ao mesmo tempo, os trabalhos continuassem. Eu fui voto vencido naquele dia de ser o convite, mas eu entendia que tinha que convocar, né? Reafirmo isso. Eu acho que o Zeituni deveria ser convocado para essa comissão e agora com essa abordagem da imprensa, dando o nome de quem era a pessoa que está no áudio. Eu só queria perguntar se deu o nome de uma ou o nome de duas, porque ali tem voz de 3 pessoas. Porque se tiver o nome dos dois, tem que convocar os dois. Se tiver o nome de um, convoque um, porque eu acho que a gente tem que de fato ver qual é o procedimento daqueles diálogos. Quem é o autor daquele diálogo? São 3 pessoas ali naquele diálogo. Se localizou o Zeituni, se localizou um outro, a pergunta é, localizou o terceiro? Se localizou o terceiro, tem que convocar todos, minha opinião. Então, respondendo à questão da vereadora Genilda, na verdade, nesse mesmo programa, o jornalista Maurício Siqueira, ele cita que conversou com o senhor Marco Antônio Ferreira e que nessa conversa teria surgido um terceiro nome, que seria de um cidadão chamado Paulo Zu. Só que eu, na minha opinião, vereador, acho que como ele fez a conversa com o Marco Antônio Ferreira, ele não conversou com o Paulo Zu, eu entendo que o Marco Antônio Ferreira tem que ser convocado e aqui ele dizer os nomes de quem mais ele queira dizer, senão vai criando muito terceiros na história. Eu prefiro que a gente faça de maneira paulatina, né, na minha opinião, mas a gente pode submeter isso aqui aos demais vereadores. Então, por mim, a gente já convoca para a próxima reunião o senhor Marco Antônio Ferreira, e aí aqui, se ele disser de forma oficial os outros nomes, a gente chama quem mais ele citar. Não sei se atende ao que a vereadora quer. Com a palavra, o vereador Toninho da Farmácia. Bom dia a todos, bom dia presente, bom dia a todos presentes, a todos que nos assistem. Presidente, eu queria saber se a fita, os áudios, já foi encaminhado para a perícia e se existe um prazo para chegar até a comissão. Bom, os áudios eles já foram encaminhados à presidência dessa casa para poder proceder os trâmites burocráticos necessários para poder realizar a perícia, que, como tudo na administração pública, demanda de processo administrativo e tal. E a informação que eu tenho é que um dos valores, ou algum dos valores apresentados pelos peritos, era inferior ao valor que pode ser feito a dispensa de licitação. E, pelo que eu sei, já na próxima semana já vai ser encaminhado para poder fazer a perícia em uma dos peritos que deram aí o valor inferior ao mínimo para poder fazer a dispensa de licitação. Então,
Na verdade, o vereador pergunta o prazo para voltar. Isso varia muito de perito para perito. Me parece que já foi aí apresentado, não na SEI, mas fiquei sabendo pela imprensa, uma outra perícia realizada pelo senhor Alexandre Zeituni, foi muito breve, né? Então, acredito que o prazo deva ser breve também, só que não consigo precisar para você qual que é o prazo que o perito vai apresentar essa perícia. Mais alguma questão? Bom, gente, alguém discorda do encaminhamento de convocar o senhor Marco Antônio Ferreira para poder comparecer aqui na comissão na próxima terça-feira? Bom, não havendo discordância, por unanimidade, os vereadores presentes nessa comissão especial decidem convocar para a próxima terça-feira o senhor Marco Antônio Ferreira, e eu peço aos colaboradores, aos funcionários dessa edilidade que nos ajudem no sentido de conseguir os endereços de onde essa pessoa possa ser localizada. Creio eu que para hoje a gente não... Antes de eu encerrar, o vereador Dr. Eduardo Carneiro quer fazer uma questão. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de fazer uma reflexão com todos a respeito, primeiro, do objetivo da comissão e o que vem acontecendo ao passo dos nossos trabalhos. Do ponto de vista oficial, para nós vale o que for discutido dentro da comissão. Mas muita coisa está acontecendo à margem. Obviamente que a imprensa acompanha e, claro, nós nos informamos através dos jornais, através das notícias, e nós vemos o quê? Uma situação oficial, senhor presidente, que é aqui dentro da comissão, e obviamente a gente tem que ter muita responsabilidade com relação a isso. Mas é óbvio que a gente, a partir do momento que você tem alguma informação, qualquer vereador desta casa, vereadores da comissão, não pode dizer que não conhece os fatos. E eu gostaria de deixar registrado aqui, e até ouvir a opinião dos colegas. Eu vou citar um fato que, na minha opinião, talvez seja um dos mais graves, que o senhor Alexandre Zeituni, a partir do momento que houve esse vazamento aí desses áudios, ele chegou a relatar num noticiário aqui da cidade que ele estava fazendo um boletim de ocorrência devido o mesmo ter sido, segundo ele, ter sofrido ameaça de pessoas ou do próprio prefeito da cidade. Isso me preocupa, isso não é um fato irrelevante, isso é uma coisa importante. É o vice-prefeito atual dizendo que sofreu a ameaça do prefeito da cidade. E feito um boletim de ocorrência com relação a isso. Na minha opinião, muito grave. Não foi citado isso na comissão. E eu acho que nós temos a obrigação, devido à relevância dessa situação, de a gente simplesmente não deixar passar e de não relatar isso na comissão. Houve esse boletim de ocorrência? Ele teve realmente uma ameaça? Então, isso precisa ser visto. Isso também é função da comissão, visto que o que ele relatou na TV Destaque do dia 26/2 foi justamente um boletim de ocorrência contra o prefeito da cidade por uma ameaça. Então, eu gostaria de colocar isso aqui em discussão também com os colegas. Nesse momento, acho que a gente tem que ter muita calma, muita serenidade, até porque nós não temos ainda o resultado da avaliação pericial. E por falar em avaliação pericial, a gente viu também nos jornais, estampados nos jornais da cidade, a respeito de um perito contratado pelo senhor Alexandre Zeituni, e dando já parecer. Então, me preocupa, senhor presidente, colegas vereadores, você ter uma comissão especial de inquérito, tentando investigar de uma forma oficial pela Casa de Leis, e parece que correndo paralelamente uma outra situação
Claro que é o direito do senhor Alexandre Zeituni, é o direito de quem quiser deixar vazar áudio, como de uma forma responsável, essa comissão também não deixou vazar os áudios, deu para o senhor Alexandre e ele, de imediato, dentro das informações que nós temos, ele mesmo deixou vazar. Então, essas coisas paralelas me deixam um pouco preocupado, mas eu gostaria de dar ênfase neste fato do boletim de ocorrência contra o senhor prefeito. Na minha opinião, um fato grave e um fato relacionado à situação investigada pela comissão. Eu gostaria aqui também que a comissão, dentro do seu poder de investigação do fato em questão, pudesse verificar realmente. Afinal, o senhor Alexandre Zeituni, ele foi ameaçado? Ele fez boletim de ocorrência? E o que aconteceu? Qual foi a denúncia que ele fez no boletim? Então, eu gostaria de colocar isso na discussão. Pela ordem, com a palavra, vereador, mas usa o microfone para poder registrar. Se pode usar até o da tribuna, se quiser, vereador, ou aqui, tanto faz. Com a palavra, vereador Tiago Surfista. Bom dia, presidente Marcelo Seminaldo, vereadores, a todos os presentes e os que nos acompanham pela TV Câmara. Dentro disso que o doutor Eduardo Carneiro falou, eu tenho uma dúvida. Parece realmente que o vice-prefeito Alexandre Zeituni levou esses áudios por conta própria para fazer uma avaliação pericial. Eu queria saber se isso pode ser juntado ao processo administrativo e se isso tem validade legal dentro do processo, se será avaliado pela comissão e se isso pode ter validade. Então, na verdade, esse laudo pericial que foi apresentado, que eu também vi pelos jornais, em algum momento ele vai ter que vir para os autos oficiais aqui da SEI, que é um mecanismo de defesa do senhor Alexandre Zeituni. Está tudo dentro da mais perfeita ordem, né? O que eu acho que foi dito pelo vereador Eduardo Carneiro, e aí também eu concordo, é que nesse momento há um certo desprestígio, e entendo até com desrespeito, com relação aos trabalhos dessa SEI, porque ao passo que diz que não participa aqui, né, e está exercendo esse direito, faz a disputa via imprensa. Isso é ruim, né? Então a gente tem que ter isso muito claro, que oficialmente onde o assunto ele é tratado é nessa comissão especial de inquérito, né? E aqui, só para não deixar passar o que disse o vereador doutor Eduardo Carneiro, como diz que há um boletim de ocorrência realizado do vice-prefeito Alexandre Zeituni contra o atual prefeito, eu já encaminho para que a comissão peça para expedir ofício para a Polícia Civil para a extração de cópia desse boletim de ocorrência, para que venha constar dos autos dessa comissão especial de inquérito, uma vez que a gente vê informações na imprensa e se existir esse boletim de ocorrência, a gente vai ter uma cópia desse boletim de ocorrência e o seu conteúdo, e se não existir, a gente também vai dizer que esse boletim de ocorrência não existe. Agora, o que eu entendo, e aí concordo com a vereadora Genilda Bernardes, o fórum para a gente poder fazer essa discussão é na comissão especial de inquérito, que eu friso, fui voto vencido também na última reunião, porque por mim já havia convocação oficial. Não sei se você quer complementar, vereador? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Só uma pergunta para entendimento. Uma vez que nós vamos requerer a cópia do boletim de ocorrência junto aos órgãos da polícia para verificar se de fato o vice-prefeito fez um boletim de ocorrência contra o prefeito, uma vez que a gente verifica isso, e isso se for procedente, nós iremos convocar o prefeito para depor nessa comissão também, senhor presidente? Bom, primeiro acho que a gente tem que fazer a verificação do boletim de ocorrência, mas é óbvio que no decorrer da investigação, baseado naquilo que for colocado, todo mundo tem que ser ouvido, até para garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa. Então façamos, aliás, eu não decido isso sozinho, mais uma vez, eu submeto aos vereadores aqui presentes, se alguém aqui discorda
da gente pedir cópia do boletim de ocorrência para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, se é que existe um boletim de ocorrência. Há concordância? Concordância, então, já peço também para a assessoria técnica dessa casa fazer um requerimento à Polícia Civil do Estado de São Paulo requerendo cópia do suposto boletim de ocorrência. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu coloquei na minha fala que nós, e eu tenho falado isso desde a nossa primeira reunião, temos que ter muita serenidade e muita responsabilidade. O que a vereadora Genilda disse está perfeito, vereadora. Se realmente, dentro do andamento dos trabalhos, houver essa necessidade de alguma coisa que chame essa atenção, não vejo nenhum problema. Só que aí nós estamos antecipando um fato. Eu também não gostaria de antecipar fatos, já que nós não temos ainda a avaliação da perícia. Mas eu gostaria de lembrá-los que, no áudio que nós ouvimos, fala-se de uma cooperativa de crédito da cidade e da forma que foi dito, e que essa cooperativa de crédito faz-se lavagem de dinheiro. Fique registrado nessa comissão, porque foi dito que existe uma cooperativa de crédito da cidade, que o senhor, excelentíssimo senhor vice-prefeito Alexandre Zeituni, é vice-presidente, e que lá lava-se dinheiro. Então, não podemos fazer de conta que nós não ouvimos. Com serenidade e com responsabilidade, no momento certo, eu acho que nós, e se isso for constatado verdadeiro, acho que nós devemos sim chamar representantes dessa cooperativa. Porque foi dito, isso foi dito e foi muito claro. Assim como foi dito no áudio que eu ouvi, né, que todos ouviram, que falaram lá em 12 milhões. E que, se não me falha a memória, 5 milhões era para um e 7 milhões era para Marina Silva, a pré-candidata à presidência da República. Eu também ouvi. Só por isso nós devemos chamar também a Marina na comissão? Eu não descarto. Se é uma comissão especial de inquérito e que nós temos que avaliar tudo, se isto realmente vier com uma avaliação pericial, oficial, comprovando esses áudios, a Marina, foi dito no áudio que ficaria com 7 milhões. E nós ouvimos. Ela tem todo o direito de vir, de ser, primeiro, convidada, afinal ela é pré-candidata à presidência da República do país. Então, não podemos dizer que não ouvimos. Ela tem que vir aqui e dizer, não, eu não tenho absolutamente nada a ver com esses 7 milhões aí que estão dizendo. Mas falaram o nome dela, agora ela tem o direito do contraditório e vir aqui e dizer que não. Então, todos esses detalhes que aparecem nos áudios que são ditos, eu acho que no momento certo, eu acho que a comissão tem sim a obrigação de investigar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, cadê? Vereador Geraldo Celestino. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, ao qual cumprimento todos os colegas vereadores presentes na casa, das comissões, da comissão, todos os vereadores que estão aqui no plenário, a imprensa, assessoria, TV Câmara, Guarda Civil. Senhor presidente, na última reunião, na reunião de abertura dos trabalhos, eu coloquei bem claro que quem vai dar toda a direção dos trabalhos da comissão seria a perícia. Nós tivemos a perícia técnica que judicialmente tem validade perante a comissão. E coloquei, se houvesse alguns fatos novos, a comissão discutiria. Como houve alguns fatos novos, eu vi atentamente o vereador Eduardo Carneiro fazer a colocação, mas eu peço a Vossa Excelência que converse com o presidente a urgência desta perícia, porque eu sou contra colocar o carro, como diz no interior, colocar o carro na frente dos bois. Então eu peço a Vossa Excelência que acelere esta perícia, e nós teremos uma perícia oficialmente nas mãos. Tá saindo em jornais da imprensa que um órgão de imprensa
efetuou a perícia, mas para nós não tem validade, tem que ser contratado pela Câmara uma perícia oficial solicitada pela comissão ao presidente da Câmara. Então eu peço a Vossa Excelência para acabar esse diz que diz e essa comissão aí ter esse material na mão. Então eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, vereador Marcelo Seminaldo, que converse com o presidente da casa para acelerar isso aí, porque já estamos aí indo na segunda semana, na segunda reunião, e hoje, se você contratar uma perícia aí, em torno de 3 dias nós teremos na mão aí o laudo final. Então era isso que eu queria colocar. Obrigado. Bom, senhor vereador Geraldo Celestino, eu já comunico que eu conversei ainda hoje com o presidente dessa casa para fazer essa cobrança no sentido de dar mais agilidade, mas com relação aos trabalhos que a gente já conversou aqui anteriormente, no sentido de trazer o senhor Marco Antônio Ferreira, mesmo antes dessa perícia oficial, essa questão já está superada, uma vez que os vereadores aqui presentes já decidiram por isso, né? Então, sim, nós vamos fazer essa cobrança, e na verdade reafirmar essa cobrança, mas na próxima semana já está aqui aprovado pelos vereadores a convocação, e a palavra convocação, do senhor Marco Antônio Ferreira para prestar os esclarecimentos. Aí, acho que é importante também dizer, gente, o que a gente espera dessa perícia que foi solicitada pela casa, né? Porque a perícia confirmar que são 14 áudios separados, isso, sem ser perito, todos nós aqui já sabemos, né? A perícia confirmar que os 14 áudios não guardam relação entre si, eu já dei declaração na imprensa também dizendo isso, que mesmo sem ser perito, que os 14 áudios não guardam relação entre si, que eles foram feitos em locais diferentes, também não precisa ter um ouvido muito apurado, perceber que tem momentos que está lá, parece um restaurante, tem momentos que parece que é um escritório, então também não precisa ser perito para isso, né? O que a perícia precisa nos dizer de fato, primeiro, é a confirmação das vozes das pessoas ali presentes, porque uma vez confirmado as vozes das pessoas ali presentes, se não houver cortes em cada um dos 14 fragmentos de áudio, cada um visto como um único fragmento, vamos dizer assim, aí a gente tem umas narrativas, né? Confirmadas as vozes, tendo as narrativas, a gente tem que trazer aqui as pessoas para explicar em que contexto aquilo foi dito, porque não havendo como dizer que não é a voz e havendo uma narrativa, existem histórias e essas histórias precisam ser comprovadas. Só para deixar claro o que a perícia, em especial a perícia que essa casa pediu para fazer, a gente espera, porque não confirmar que são 14 áudios, porque todo mundo já sabe disso, mas sim a confirmação dos atores daquele processo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, desde o início eu faço a minha colocação, acho que é justo Vossa Excelência fazer essa colocação, só que nós não podemos nos guiar pela matéria de imprensa. A partir do momento que nós tivermos o laudo, a comissão estará amparada juridicamente para convocar todas as pessoas envolvidas nesse áudio, a partir do momento da perícia. Enquanto nós não tivermos a perícia, para nós não cairmos num erro jurídico e poderá o acusado entrar com uma ação e anular os atos da comissão, então eu peço a Vossa Excelência que tome o cuidado na convocação do citado, o senhor Marcos, para que Vossa Excelência citou, que convoque, se assim ele o quiser, nesse momento que nós não temos a perícia oficialmente, para não tornar nulo o nosso ato posteriormente. Se assim eu quiser. Posteriormente, que nós tivermos a perícia em mãos, aí sim a comissão poderá convocar ele oficialmente, convocá-lo para participar, para prestar depoimento na comissão. Aí nós estamos amparados juridicamente. Então, nesse momento, nunca esquecer da palavra se ele assim ou quiser comparecer. Essa é a minha preocupação. Vereador Geraldo, essa questão está superada, os vereadores aqui pretendem decidir pela convocação do senhor Marco Antônio Ferreira, então está registrado aqui o que Vossa Excelência pondera, mas já foi definido pelos membros da comissão a convocação, não é se ele quiser vir, não, é convocação do senhor Marco Antônio Ferreira. Então, senhor presidente, só para encerrar a minha fala, essa preocupação é uma preocupação jurídica, tá? Então, não tenho nada contra a convocação do senhor Marcos, mas
que tome cuidado, que essa presidência, que vai elaborar esse ofício juntamente com o nosso relator, que tome esse cuidado para não tornar nulo posteriormente todo o nosso trabalho. Registrado, vereador. Bom, mais algum vereador deseja fazer uso da palavra, algum dos presentes? Bom, não havendo mais assunto a ser tratado, dou por encerrada a presente reunião da Comissão Especial de Inquérito, ficando já agendada para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, com a oitiva do senhor Marco Antônio Ferreira, que será convocado com as praxes legais. Bom, encerrada, portanto, a reunião aqui da Comissão Especial de Inquérito. Ao meu lado está o presidente Marcelo Seminaldo, que você viu há pouco aqui comandando a mesa e os trabalhos. Acho que 3 pontos foram os mais batidos nessa reunião, né, vereador? O senhor pode me corrigir se eu estiver errado. O primeiro é com relação à tal da perícia, né? Muitos vereadores perguntaram pela perícia, se é possível dela ser feita rapidamente. O senhor dizia que quando o valor é muito baixo, dá para dispensar a licitação e agir de maneira rápida. É isso? Bom dia, obrigado por falar com a gente ao vivo. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, a legislação diz que se for abaixo de R$8 mil o valor que o perito pedir, a gente pode fazer por dispensa de licitação, e há algumas propostas enviadas por alguns peritos que já estão abaixo desse valor, e isso permite que faça com mais brevidade. Então será feito dessa maneira, já na próxima semana já vai ser encaminhada aí para um dos peritos. E aí há uma previsão para que o laudo já seja feito, já seja liberado? A gente entende que vai ser rápido, porque não tem tantas perguntas assim a serem respondidas, né? Então, já há, inclusive, um laudo pericial circulando pela cidade, feito pelo senhor Alexandre Zeituni, e ele conseguiu isso com muita rapidez. Então, eu acredito que a mesma rapidez que ele conseguiu, a gente deva alcançar também, e já nos próximos dias, aí, quem sabe, já tem um laudo feito pela própria casa. A outra questão que foi ali debatida, discutida por vocês, foi a convocação do Marco Antônio Ferreira para depor aqui na comissão, na próxima reunião, na próxima terça-feira. Eu queria um pouquinho mais de informações. O senhor tem conhecimento de quem é o Marco Antônio Ferreira? Não, eu tenho informações, aquilo que chegou pela imprensa, que chegou também por comentários dos vereadores, que seria uma pessoa que foi gerente ou superintendente, enfim, uma pessoa que mandava no shopping Bom Sucesso durante um bom tempo, né? E aí tive informação por um veículo de imprensa da cidade que o jornalista teria conversado com ele teria dito que de fato era ele nos áudios e que mas ele só falaria de forma oficial. Então, se é assim, a gente já fez a convocação oficial para ele poder prestar os esclarecimentos já na próxima semana aqui nessa casa. Só para a gente poder informar bem o telespectador, juridicamente ele pode se negar a vir aqui a sair? Não, né? Inclusive a gente tem poder de fazer de forma coercitiva para vir para cá. Ele não pode se negar a vir, primeiro porque ele não é parte. Ele pode virar parte dependendo se ele quiser, né? Então, por enquanto ele não é parte, ele é simplesmente testemunha de algo que supostamente ocorreu ou não. Então ele não pode se negar. E acho que o terceiro ponto para a gente encerrar aqui é o suposto boletim de ocorrência que o vice-prefeito teria feito ou contra o prefeito ou pelas ameaças que recebeu, enfim. Então a comissão decidiu pedir cópia para ver se esse boletim existe mesmo e se existir, pode até acontecer convocação de outras pessoas para vir depois. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, como isso foi uma questão levantada pela imprensa local
de existir um boletim de ocorrência do vice-prefeito contra o prefeito, mas esse boletim de ocorrência a gente nunca viu. Se isso guardar relação com os fatos que a gente investiga aqui, sim. Se for fatos estranhos àquilo que a gente investiga nessa comissão, se extrai, leva a ata, isso extrai cópia e manda para os órgãos necessários. O que a gente tem que fazer é trabalhar com aquilo que é afeto ao objeto dessa investigação. Para a gente encerrar aqui, vereador e presidente, a comissão vai se reunir regularmente todas as terças-feiras, né, o que a gente tem acompanhado aqui. A gente sabe que o prazo é de 90 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis ainda por mais 30. A vontade de vocês, da comissão, vereadores, é encerrar essa questão rapidamente ou não? A gente não quer atropelar os processos, né? Então, como a gente tem prazo, a gente quer fazer tudo de acordo com a legalidade, tudo dentro dos prazos, para que a gente não venha depois sofrer com algum erro técnico cometido. Então, a nossa ideia é fazer um trabalho sério, mas sem pressa. Ok, obrigado por falar com a gente, vereador. Bom dia. Eu que agradeço a todo mundo que está nos acompanhando também pela TV Câmara. Muito bem, esse presidente vereador aqui, Marcelo Seminaldo, você acompanha, portanto, a reunião da comissão da SEI, reiterando o convite para você, à tarde, a partir das 2 horas, tem mais uma sessão ordinária também transmitida ao vivo aqui, direto do plenário. Por agora, muito obrigado por ter ficado com a gente, continue aí a nossa programação. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.